Entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o senador Eduardo Braga, que foi relator do projeto da reforma tributária do Senado, e essa reforma que manteve os incentivos fiscais da nossa Zona Franca de Manaus e criou um novo arcabouço fiscal para o país. Muito boa noite, senador. Muito obrigado pela sua presença aqui no 18 horas. Então, depois dessa reforma sancionada pelo presidente Lula, senador, quais que são os próximos passos ali? Quando que o povo brasileiro ele vai perceber essas mudanças de fato? Bem, primeiro, boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Quero cumprimentar você, Kendson, ao André, a todos aqui na Rádio Mix, mandar um abraço ao Armandinho, que é um querido amigo. Dizer o seguinte, a reforma tributária, ela faz uma mudança estrutural muito grande em 5 impostos de consumo. Impostos federais, impostos estaduais, como o ICMS, e imposto municipal, que é o ISS. E mais do que fazer a substituição de 5 impostos por um imposto, que é o IVA dual, que traduzindo é o IBS e o CBS, ela muda a cobrança do imposto da origem para o destino. Ou seja, o grande desafio no caso da Zona Franca é porque as indústrias aqui da Zona Franca, elas tinham o benefício, ou têm o benefício, em função de que o ICMS era cobrado na origem. Então, como manter esses incentivos fiscais se o ICMS deixaria de ser cobrado pelo estado do Amazonas e passaria a ser cobrado, por exemplo, pelo estado de São Paulo? É claro que o estado de São Paulo não iria dar incentivo fiscal para indústrias que estão no Amazonas. E esse grande desafio, entre outros tantos que a reforma tributária tinha, foi, graças a Deus, e com a parceria de toda a bancada federal e com o apoio do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, preservado. Nós conseguimos manter os créditos presumidos que eram do ICMS, do PIS/COFINS e do IPI. Conseguimos manter o IPI exclusivamente para a Zona Franca e a indústria manteve a sua competitividade e a Zona Franca comercial, porque muita gente pensa que como nós não temos mais os importados no comércio, de que a Zona Franca comercial não tem importância. Tem muita importância. A Zona Franca comercial, ela permite que o comércio de Manaus compre de outros estados e do exterior e se credite em crédito presumido. Portanto, esse benefício chega até o consumidor da Zona Franca de Manaus. O que isso significa dizer é que, por exemplo, um fogão que a Bermol ou a Tevelar ou qualquer outra loja de varejo na cidade de Manaus vende com benefício, perderia competitividade versus uma plataforma eletrônica. Casas Bahia, por exemplo, você ia poder comprar fogão pela rede social, pela internet, mais barato do que numa loja aqui em Manaus. Graças ao que conseguimos fazer na reforma, nós mantivemos essa vantagem comparativa para o comércio e com isso garantimos os empregos atuais da indústria, que entre empregos diretos e indiretos são quase 600 mil, e do comércio, empregos diretos de comerciários na reforma tributária estavam envolvidos quase 350 mil manauaras. Portanto, era um desafio muito grande. Bem, isso está garantido. Então, a primeira grande resposta à sua pergunta é dizer o seguinte: trabalhadores do Distrito Industrial, trabalhadores do comércio da cidade de Manaus, da Zona Franca de Manaus, fiquem tranquilos porque estamos garantidos para o presente e para o futuro.
Com certeza é um grande alívio, né, senador? É um grande Porque alívio. Muitas pessoas estavam se questionando o futuro do Amazonas, o que poderia acontecer, principalmente porque essa é uma das principais fontes de renda da população de modo geral, né? Não, é a principal fonte de geração de emprego, porque imagina, se esses 600 mil trabalhadores do distrito, diretos e indiretos, não tiverem recurso para comprar no comércio, o comércio de Manaus quebra. Portanto, nós voltamos a ser um porto de lenha. Então, uma coisa depende da outra. Nós não teríamos como manter o comércio funcionando se nós não tivéssemos quem comprasse no comércio, né? E a nossa atividade depende, portanto, da indústria e do comércio, né? Além, obviamente, dos benefícios que nós temos do gás natural e do petróleo, que são muito importantes. 1/4 da economia do PIB amazonense, pouca gente sabe disso, sabe? É importante dizer isso, André. 1/4 do nosso PIB depende da atividade de gás e petróleo. 1/4 da nossa economia depende disso. Nós temos o gás de Urucu, o gás de Silves, do Azulão, da Eneva e da Petrobras, e essas atividades econômicas geram 1/4 do nosso PIB. E mais, a Petrobras privatizou a refinaria, que sem incentivo fiscal fica inviabilizada. E nós conseguimos salvar a refinaria, porque criamos condições de ter incentivo fiscal para a única refinaria da Amazônia Ocidental, o que abre uma janela para o futuro de nós podermos modernizar a atual refinaria com investimentos e que nos possibilita entrar na petroquímica, ou seja, não só o potássio de Autazes, mas também os nitrogenados, ureia, etc., o que significa dizer que uma nova fronteira econômica pode se abrir para o estado do Amazonas. Agora, com relação à reforma como um todo, a simplificação é fundamental, porque o que as pessoas pagam de imposto sem saber que é imposto não está escrito em gibi nenhum. Você que está aí no carro agora, nesse momento, no engarrafamento, nos ouvindo, você talvez não saiba quanto você paga de imposto no feijão, no arroz, quanto você paga de imposto na energia elétrica, quanto você paga de imposto na água, no esgoto, quanto você paga de imposto no gás de cozinha, quanto você paga de imposto na internet. As coisas que são do cotidiano, né? E que o imposto está embutido em cascata. Então, a primeira coisa é a simplicidade. Nós simplificamos os impostos. Segunda, transparência. Todo mundo vai saber, eu estou olhando aqui para sua caneca do 18 horas, todo mundo vai saber qual é o preço da caneca e qual é o imposto que você está pagando sobre a caneca. Como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa, que você olha pro preço do produto, tem lá o preço do produto e quanto você vai pagar de imposto, que é o IVA, né? E no nosso caso, vai acabar a cumulatividade. A cumulatividade acaba, porque hoje você paga imposto em cascata dentro do Brasil. Você paga imposto na energia, depois você paga imposto no vidro, depois você paga imposto na caneca, depois você paga imposto na comercialização, e esses impostos todos se acumulam. E é uma carga tributária sobre o consumo no Brasil que ninguém vê. E quem é o mais penalizado? É o mais pobre, é o que pode menos. Por que ele é o mais penalizado? Porque ele consome mais produtos que têm impostos em cascata. O que aconteceu na reforma? Deu a transparência, deu a simplificação, deu a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, tirou a cumulatividade. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, se nós conseguirmos, através da tecnologia de um negócio que parece um palavrão, split payment,
Mas o que é o split payment? Nada mais é do que o Pix do imposto. Na hora que você comprou a caneca e pagou o imposto, 3 dias depois, esse imposto está ou restituído para quem tem que receber de volta, através do cashback, ou creditado para quem tem que receber, no caso do Estado, no caso do município e no caso da União. Então, tentando colocar em palavras simples para as pessoas poderem entender, todo mundo diz assim, mas o nosso IVA é o IVA mais caro do mundo. Desde que a gente não reduza a sonegação, desde que a gente não amplie a base de cobrança. E com a nota fiscal eletrônica, com o sistema de split payment, com a segurança jurídica e a redução do contencioso jurídico tributário, a tendência é que a carga tributária caia. E mais, nós fizemos a regressividade do imposto. Tiramos o imposto das pessoas que podem menos na água, no esgoto, na energia elétrica, no gás de cozinha, na internet, na telefonia móvel. Fizemos com que o cashback pudesse garantir o retorno para eles e, ao mesmo tempo, zeramos o imposto na cesta básica. Então, nós estamos vendo aí que os alimentos estouraram os preços, né? Laranja do ano passado para esse ano. Feijão também, senador. Feijão, arroz, enfim, os alimentos em geral tiveram um crescimento de mais de 40%. E boa parte desse crescimento tem impostos. A partir da implementação da reforma, que começará a ser implementada a partir de 2026, com apenas teste de sistemas e obrigações acessórias, e a partir de 2027 efetivamente a implantação, e até 2033 ela estará completamente implementada, a cesta básica não pagará mais imposto algum. Agora, senador, preciso falar mais um pouquinho sobre esse sistema tributário sancionado, que prevê aí o cashback, que é a devolução do imposto sobre consumo, CBF, sobre esses serviços essenciais aí como gás, energia elétrica e telecomunicações para as famílias de baixa renda. Como é que isso vai funcionar, senador? Toda família que estiver cadastrado no CAD único, ou seja, que tenha até meio salário mínimo de renda per capita familiar, terá direito ao cashback nesses produtos que você acabou de falar, que são serviços básicos, né? Além da internet e da telefonia móvel e da telefonia fixa. Então, todos esses produtos terão cashback. E as pessoas vão receber isso de volta em até 3 dias, o que é absolutamente fantástico. E na cesta básica, aí não apenas para quem é do CAD único, mas para todos os brasileiros, independentemente da faixa econômica do brasileiro, nós estaremos desonerados dos impostos na cesta básica. Então, haverá, obviamente, uma redução do preço dos alimentos a partir da implementação da reforma. E uma outra forma que vai acontecer, por exemplo, fralda. Fralda é algo que, seja para as crianças, seja para as parturientes, seja para os idosos, passou a ser um bem de consumo extremamente elevado. Eu sinto na pele isso, senador. Tenho um filho de quase 2 anos, com certeza o preço está elevado. Então, imagina eu que tenho 3 netos indo pro quarto e tenho sogro, sogra, pai que tem 99 anos, meu sogro com 93, minha sogra com 84 anos, ou seja, esse é um bem de consumo que atinge fortemente aqueles que podem menos. Agora vai ter cashback. Então, as crianças que vão nascer vão ter fraldas mais baratas, porque vai ter cashback para aqueles que estão classificados no CAD único. E assim vai baratear muitos produtos da área de saúde.
medicamentos, químicos cirúrgicos, que vão beneficiar não só a saúde pública, mas também vai beneficiar ao consumidor. Não haverá mais impostos na farmácia popular, não haverá impostos em várias linhas de cuidados da saúde, portanto vai melhorar, sem nenhuma dúvida, a questão do custo dos impostos de consumo para aqueles que podem menos. Agora, senador, enquanto a gente vai conversando sobre essa nova, essa novidade nesse novo futuro, a gente já recebeu aqui algumas mensagens, principalmente aqui do Israel Arteiro, ele que é lá do bairro São Jorge. Ele disse assim: senador, como você planeja atrair investimentos e gerar empregos no Amazonas, considerando as potencialidades da região em áreas como turismo, agricultura e mineração? Olha essa pergunta. Veja, tudo isso depende de uma infraestrutura. Então, por exemplo, mineração. O que é importante para a mineração? Ela precisa de porto para escoar. Vamos falar do potássio do Brasil, em Altazes. O que o potássio do Brasil precisa? Precisa de um porto ali na região do Rio Madeira, para que ele possa escoar essa produção. E precisa de quê? Precisa de gás, e aí o gasoduto tem que chegar até lá, e precisa de energia, porque eles vão precisar de muita energia e vão precisar de matriz energética. Portanto, infraestrutura é a forma que nós temos de poder atrair investimentos. Nós estamos, nesse momento, lutando muito, junto ao governo federal, para que o sonho da BR-319 finalmente seja realizado. Com certeza, eu acho que é um dos pontos mais esperados pelos amazonenses, senador. Então, hoje, diferentemente de 2 anos atrás, há 2 anos atrás, você não conseguia fazer uma viagem de Humaitá para Manaus em menos de 3 a 5 dias de viagem, dependendo do período do ano. A memória que eu tenho assim mais dramática na minha cabeça foi na pandemia, quando nós estávamos vendo os nossos irmãos morrerem por falta de oxigênio, por falta de planejamento na compra de oxigênio, enfim, e as carretas atoladas trazendo oxigênio para Manaus na BR-319. Portanto, se nós tivermos infraestrutura energética, infraestrutura de comunicação, infraestrutura logística, as hidrovias sendo dragadas. Nós estamos dragando nesse momento 6 hidrovias do Amazonas. Se as nossas estradas estiverem asfaltadas e se nós tivermos energia abundante e barata, nós vamos atrair a mineração, a petroquímica, nós vamos atrair as novas fronteiras econômicas para o Amazonas. E o turismo, que foi a pergunta do... Como é o nome dele? André Meirelles. Do André Meirelles. O turismo, nós precisamos trazer o turista até o Amazonas, porque o turista quer conhecer a Amazônia. Eles são apaixonados por nossa floresta. Mas nós não temos voos. Nós precisamos de voos. Então, hoje, nós temos que trabalhar intensamente para que os voos internacionais voltem para Manaus. Eu sou de uma época que, quando eu estava no governo, nós tínhamos voo para a Europa, nós tínhamos voo para os Estados Unidos diário, não só para Miami, mas para Orlando, para Atlanta. Nós tínhamos voos diários pela Copa. Nós tínhamos mais de 7, 8 voos internacionais. Chegou um momento que nós passamos a ter aqui apenas o voo da Copa e 3 a 4 vezes por semana. Como é que vai trazer turista para cá? O turista, se não tiver um acesso fácil, ele acaba se desestimulando. Então nós temos que ter, primeiro, acesso. E esse acesso é aeroviário. Nós precisamos atrair empresas que tragam turistas para Manaus. Além de trazer o turista para Manaus, nós temos que ter um roteiro para o turismo. Porque sem roteiro, o turista desembarca do avião, pega um hidroavião e vai pescar no interior, volta, pega o avião e vai embora.
Portanto, nós precisamos criar um roteiro na cidade de Manaus para o turismo. Isso tudo, ainda hoje eu estive com o prefeito Davi Almeida e conversamos sobre vários temas, e um dos temas foi exatamente esse, a questão do roteiro para o turismo, né, que é fundamental, e a cidade de Manaus é o grande hub, o grande polo irradiador do turismo, seja do turismo de pesca, seja do turismo, do ecoturismo, que é o turismo contemplativo, e seja também o turismo interno, porque essa é uma outra fonte de riqueza importante. Presidente Figueiredo depende do turismo interno, Novo Airão depende do turismo interno e externo, Barcelos, Rio Preto, enfim, várias são as cidades. E nós temos um outro turismo que pouco é acompanhado pela mídia aqui da cidade de Manaus, que é o turismo no Alto Solimões, que entra por Leitícia e por Tabatinga. E Leitícia tem vários voos internacionais. Então, nós temos hoje um aeroporto em Tabatinga que tem condições para receber voos, mas nós não temos voos internacionais em Tabatinga. Então, o turista entra por Leitícia, na Colômbia, para vir conhecer a Amazônia do Alto Solimões. Então, portanto, nós temos muitas oportunidades no turismo que precisam ser aprofundadas, e naquilo que nós pudermos apoiar no Senado, eu sempre estou à disposição, porque creio que essa é uma das atividades mais adequadas para a geração de emprego e renda, tanto no interior quanto na capital. Com certeza esse tema ele traz pra gente um vislumbre do que pode se tornar o futuro aqui para nossa capital do Amazonas e principalmente também do nosso estado. Mas agora, senador, bora falar um pouquinho de política? Bora. Vamos lá então. O senhor declarou que será ali o candidato novamente ao Senado e aí deve enfrentar um dos adversários, que é o Wilson Lima, que está ali com a popularidade dele meio arranhada por conta de sérios problemas na segurança, na saúde pública. O senhor prevê uma disputa ali mais tranquila do que na passada, quando o senhor ali venceu por poucos votos o Luiz Castro? O que eu acho é o seguinte: cada eleição é uma eleição. Eu, que já tenho 43 anos na vida pública, posso dizer isso por experiência. Eu já ganhei, já perdi eleições, mas nunca perdi meu entusiasmo em querer fazer pelo Amazonas e querer fazer pela cidade de Manaus. Vamos ver a situação eleitoral no ano que vem, o que vai acontecer de verdade. Nós não sabemos se o Wilson vai renunciar de verdade para ser candidato ou não vai. O que eu sei é que com certeza teremos vários candidatos ao Senado. Eu sei que teremos alguns candidatos ao governo. O Omar está trabalhando muito. Nós temos uma parceria, eu, o Omar e vários companheiros que estamos trabalhando pelo fortalecimento do nosso estado. Recentemente, agora na eleição municipal, nós estivemos com o Davi e conseguimos fazer uma grande vitória, derrotando finalmente o candidato que achava que porque o Bolsonaro vinha aqui, botava a mão no ombro, estava tudo resolvido. Não é assim, não. É preciso fazer, é preciso mostrar para o povo como é que são as soluções, os caminhos. Não basta alguém vir aqui e botar a mão no ombro. Portanto, nós vamos olhar essa eleição de 2026 com todo respeito a todos os candidatos e a todos os pré-candidatos. O Wilson Lima, obviamente, é um candidato em potencial e que eu tenho todo o respeito. Ele tem direito a disputar se ele renunciar ao governo, mas, obviamente, que terá que responder pelo bem ou pelo mal que fez ao longo desses quase 8 anos de governo que o Wilson implementou no estado do Amazonas. Então, só para reforçar, senador, um dos possíveis nomes aí para a eleição de 2026 é o senador Omar Aziz. Ele tem seu apoio para o governo do estado? Eu tenho um trabalho com o Omar que não é de hoje, né? Nós estamos trabalhando para trazer recursos para o Amazonas, nós estamos trabalhando com a bancada, e aí eu tenho que falar de toda a bancada do Amazonas para que a gente possa trabalhar. E
o Omar está se colocando como um pré-candidato, né? Ele não é candidato, ele é um pré-candidato e nós estamos juntos. Vamos viajar pelo interior e como também é importante dizer que tanto eu quanto o Omar estamos junto com o Davi, porque afinal de contas nós estamos nesse momento fazendo alguns programas extremamente importantes. Eu consegui com o presidente Lula, através do Minha Casa Minha Vida, nós estamos construindo o maior programa habitacional da história do município de Manaus, agora com o Davi. Nós estamos com 3.680 casas em construção nesse momento, tem mais 1.063 casas praticamente contratadas, está dependendo de uma desapropriação apenas para poder iniciar o contrato. Nós temos um bairro planejado que está dependendo apenas do pagamento da desapropriação para poder ser lançada a licitação, porque nós já temos 60 milhões empenhados à disposição da construção de um bairro planejado. A indústria da construção civil está aquecida, gerando emprego, renda na cidade de Manaus. Nós estamos investindo na infraestrutura da cidade. Agora mesmo a estrada da Ponta Negra foi toda recuperada com uma emenda minha como senador. A estrada do turismo vai ganhar uma terceira faixa do trecho ali da entrada do Alphaville, que era a entrada para a Casa do Amazonino, até a Ponta Negra, vai ter uma terceira faixa de cada um dos lados, porque hoje... Que acaba encurtando o tempo ali para você acessar a Avenida do Turismo. E para acessar também a estrada da Ponta Negra, porque são muitos os investimentos que estão acontecendo na Ponta Negra, há um adensamento, mas ao mesmo tempo, ainda hoje eu falava com o prefeito, nós temos recursos para sistema viário na zona norte da cidade, nós temos recursos para estradas vicinais na cidade de Manaus, ou seja, se você somar, eu consegui, junto ao governo do presidente Lula, entre habitação e emendas, R$1,5 bilhão de reais para a cidade de Manaus. O Omar conseguiu outros tantos milhões de reais para a cidade de Manaus. A bancada está trazendo esses recursos para a cidade de Manaus. E isso tem possibilitado a geração de emprego, de renda, melhoria na infraestrutura da cidade e o grande sonho, né? O novo porto da Manaus Moderna. Esse é um tema, sem dúvidas, que ele é muito bom e com certeza vai se tornar realidade. A licitação deverá acontecer entre o mês de fevereiro e março e nós esperamos poder iniciar a obra que já está no PAC. O presidente Lula já colocou a obra no PAC. O projeto está praticamente finalizado, está neste momento no DENIT, que é do Ministério do Transporte, que é administrado pelo MDB, pelo Renan Filho, que tem sido um grande ministro. É só olhar como estava a BR-319 como está, é só olhar como estava a 174 e como está, é só olhar como estava a BR-230 entre Apuí, o Maitá e o Maitá-Lábrea e ver como está. Nós estamos trabalhando na estrada de Boca do Acre até Rio Branco, ou seja, nós estamos fazendo um trabalho para que o Amazonas possa avançar. Tentando suprir a ausência, muitas vezes, do investimento do governo do estado, que, lamentavelmente, nos últimos anos não tem tido capacidade de investimento. Senador, muito obrigado por sua entrevista. Foi ótimo ouvir aí esse projeto. Eu que agradeço muito e espero poder prestar as informações ao povo do nosso estado, não só pelo nosso trabalho, mas pela reforma tributária, que representa para o Amazonas a garantia de que a Zona Franca será competitiva até 2073. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço.